Bom, continuando esse módulo aqui, que é Entendendo a Esclerose Lateral Amiotrófica, nós vamos ouvir agora o Dr. Marco Antônio. Ele é o responsável pelo Ambulatório de Esclerose Lateral Amiotrófica da Universidade Federal de São Paulo, e ele vai nos dar uma aula, um seminário sobre os novos ensaios clínicos para o entendimento da esclerose lateral amiotrófica. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Cabe aqui para mim falar um pouquinho para vocês sobre alguns novos ensaios terapêuticos sobre a esclerose lateral amiotrófica. A minha aula, eu tentei me basear sobre alguns estudos recentes sobre a esclerose lateral amiotrófica. Talvez, quando vocês venham, vocês estão hoje aqui tentando... os pacientes tomam algumas drogas, e talvez na aula de hoje não coincida um pouco com a terapia que vocês fazem. Então, assim, vocês vão perguntar para mim: doutor, cadê aquela medicação que eu tomei? Você falou daquela aula, eu tenho aquela dúvida. Então, as dúvidas vão ficar um pouquinho pendentes em alguns pacientes. E a gente vai tentar elucidar para vocês, assim, no término da aula. As perguntas e respostas vão ser elucidadas depois. A aula está concentrada nos ensaios novos, nos novos ensaios, os ensaios mais recentes, e a gente vai tentar exemplificar o que tem de mais novo e assim, um pouco mais pertinente, e as atualizações do último congresso, que foi agora no final de 2013 em Milão, para a gente tentar concentrar nesses tipos de terapia, tá? E trazer para vocês o que é de mais novo. Os slides, eles estão... tem alguns slides em inglês, então a gente vai tentar elucidar para vocês basicamente nisso. E depois a gente vai tentar esclarecer, talvez a coincidência de algumas medicações não se faça. Então, eu peço paciência para vocês, que depois a gente vai tentar elucidar certinho, tá ok? Vamos lá. Esse aqui é um trial recente, que está até no site da clinicaltrials.gov, falando sobre a colocação do marcapasso diafragmático. Esse é um trial que está existindo nos Estados Unidos, está sendo comandado no estudo na Universidade de Nova York, também pela Universidade de Harvard, que eles estão coletando pacientes. Eles começaram em 2013, a última revisão está sendo feita em março agora, de 2014, e o trial vai prosseguir até 2015. A colocação de marcapasso diafragmático é um estudo intervencionista, né, feito em colaboração com a Associação de Distrofia Muscular Americana. E os pacientes a serem submetidos para esse trial, né, são pacientes que, normalmente, têm uma capacidade ventilatória acima de 55%. E o paciente que tem a doença do neurônio motor ou esclerose lateral amiotrófica elegível para esse estudo, normalmente ele tem que ter um envolvimento diafragmático dosado ou medido por eletroneuromiografia com potencial diafragmático excitável acima de 100 milivolts ou 0,1. Quer dizer, o diafragma da pessoa tem que funcionar. E o predomínio da doença dele tem que ser de neurônio motor superior. Esse trial é comandado dessa maneira. É um multicêntrico, randomizado e intervencionista, esse trial. E o estudo americano está sendo controlado, ele é acompanhado por 18 períodos, medido por todas as escalas, e é um estudo que atualmente está em fase 2, em alguns centros americanos. O marcapasso diafragmático ele tem uma função básica: substituir ou prolongar o uso do BiPAP. A pessoa que teria que usar o BiPAP, quando ele tem uma capacidade respiratória ainda preservada, você implanta o marcapasso diafragmático, controla ele exteriormente por um controle, ele vai acionar o diafragma e a pessoa vai preservar a função respiratória. Esse estudo está em controle, né? Normalmente,
se a pessoa tem um envolvimento de um hemidiafragma, uma elevação de uma cúpula diafragmática, um envolvimento mais de um lado do que do outro, a pessoa tem uma complicação no estudo, né? Mas ainda, se ele tem uma latência e tem um potencial de ação, ele é incluído ainda, e se a pessoa tem uma capacidade vital menor que 45%, ela é completamente excluída. Então, as pessoas que estão envolvidas aí, ou a pessoa que entra na internet, né, e fala, nossa, minha capacidade diafragmático, eu quero colocar. Onde que tem isso, doutor? Eu quero fazer isso. Existe um estudo americano que está tentando viabilizar e estudar como eu devo colocar isso, né? Qual é a melhor forma de colocar isso? Vocês têm que ver os critérios envolvidos com tudo isso. Além de tudo isso, gente, que é um estudo que está padronizando o uso do marca-passo diafragmático, né, um estudo maior, multicêntrico, envolvendo alguns pacientes, né, a gente tem que pensar em outra coisa bastante importante do marca-passo diafragmático, o custo, né? O governo americano está financiando esse estudo, né? Tudo que é pesquisa financiado pelo governo não se paga. Quando você vai implantar um marca-passo diafragmático no Brasil, o custo é muito elevado, né? Hoje, para você fazer um implante marca-passo diafragmático, via particular, está em torno de R$150 mil. Isso é um implante diafragmático via particular. Essa é outra complicação. Bom, vamos passar um pouquinho mais para frente. Eu coloquei esse estudo mais para a gente tentar elucidar. É um método intervencionista sem uso medicamentoso, mas vale a pena a gente conversar sobre o marca-passo diafragmático. Uma droga que está sendo prometida, que está bastante em moda, que está para ser... está próxima da gente ter alguma resposta, mas essa droga chama-se Tirancetiv. Tirancetiv é uma droga que é um bloqueador, na verdade é um aceptor de canal de cálcio que tem a promoção, que gera a afinidade da troponina C, da tropomiosina T, e aumenta a afinidade do canal de cálcio e melhora a contração muscular isométrica, né? É um estudo pré-clínico que começou um tempo atrás, entrou numa fase 2 e agora está terminando uma fase 3 para ser entregue agora nesse ano, até a metade do ano. Na verdade, um estudo, ele teve algum tipo de complicação. A principal complicação clínica do estudo desses pacientes foi um efeito colateral de vertigem, de tontura, mas a dose e concentração dependente foi utilização da medicação, uma dose progressiva, né, do período de 12 meses, aumentando a dose de concentração dessa droga, e foi utilizada a escala da esclerose lateral amiotrófica, que mede vários tipos de atividade, de força, de respiração, né, e as medidas respiratórias com o passar do tempo. A dose, né, a dose é de 125 duas vezes ao dia, com posterior progressão para 250 miligramas duas vezes ao dia. Dificilmente a pessoa passa dessa dose de 500 miligramas. Teoricamente, se for uma droga que aumenta a contração muscular, teoricamente, se a gente conseguisse uma dose maior, teríamos um efeito melhor, né? Porque é uma droga feita para aumento de força, de contração isométrica do músculo. Lembrando que contração isométrica é uma contração da extensão muscular, né? Quanto o músculo ele é alongado. Passou da extensão que o músculo pode, é a contração excêntrica. Teoricamente, essa droga não teria função na contração excêntrica, com muita atividade muscular. Os efeitos numa dose acima de 500 miligramas provavelmente teriam muito mais efeitos colaterais do que benefício. Esse é um desenho do estudo. O estudo foi desenhado com visitas semanais, um estudo aberto, com 680 pacientes, né? A dose oral de 12 semanas, tinha uma dose de início, visitas semanais, e depois, nessa fase, na visita 4, o dobro da dose, aumentando para 250 miligramas, a dose oral 2 vezes ao dia. Esse estudo foi controlado e, depois da fase secundária, foi aumentado, na fase secundária, quando dobrado a dose, as escalas foram
avaliadas medindo a força máxima de contração voluntária, o sniff test com a avaliação da força expiratória e tosse. Foram avaliados 670 pacientes, né, até 2013, 25 de novembro de 2013, e eles receberam um estado duplo cego, placebo randomizado. 99 pacientes foram um pouco intolerantes a essa medicação. O principal efeito, os efeitos colaterais dessa medicação, como eu falei, vertigem ou tontura é o principal, fadiga, dor de cabeça, náusea, astenia e um pouquinho de câimbras são os principais efeitos colaterais. Bom, o que a gente tem de importante aqui? Dos 711 pacientes, a gente teve alguns que tiveram um pouco de complicação. A gente sempre teve algumas complicações. Deixa eu voltar aqui. Teve algumas complicações. 58 pacientes, eles tiveram um erro ou foram excluídos pelo uso da medicação. E ele foi bem tolerado na dose de 250 miligramas 2 vezes ao dia. As escalas com fase 2 ou fase 3 ainda não tiveram resultado específico. Ele passou bem durante todas as fases do trabalho, tanto que o número era menor de pacientes e chegaram a esse número de 711 pacientes com essa perda de pacientes que eles tiveram. E os resultados, provavelmente o resultado final, eles devem mostrar para a gente no Congresso da Academia Americana de Neurologia, que vai sair agora em abril. O resultado desse trabalho de melhora ou não da força muscular, de contração muscular. É uma droga que provavelmente a gente vai ter um resultado bom. Eu acho que vai ter um resultado bom, pelo menos o que a gente espera para a contração de força muscular. É um trabalho feito com visita, é um trabalho que não tem um efeito neuroprotetor, uma droga que não parece modificar a evolução da doença, não é feito com uma droga neuroprotetora, não é uma droga que a gente espera que modifique o curso natural da doença, mas é uma droga feita para tratamento funcional. Eu quero deixar isso muito bem elucidado. Bom, esse é um trabalho que eu mostrei da eritropoetina humana. A eritropoetina humana é um hormônio que produz hemácias, que existe no fígado, que foi apresentado no último congresso também, que a eritropoetina humana ela tem várias funções no sistema nervoso, como estimulação e diferenciação de células proneuronais, ela aumenta a sobrevida e a diferenciação de células dopaminérgicas e colinérgicas, ela aumenta a concentração de monoaminas, e ela controla as células gliais, que são as células que estão envolvidas com a produção de glutamato, a recaptação de glutamato e a diferenciação de oligodendrócitos, e ela tem efeito anti-apoptótico, antidegeneração de células. Então, ele é um hormônio bastante importante do ponto de vista neurotrófico, da produção de células neuronais. E, além disso, ela inibe as enzimas que podem degradar neurônios. Ela tem essa função da degradação de neurônios e controla as células inflamatórias que podem degradar neurônios. E ela tem ação na excitoxicidade e neurotoxicidade dentro do neurônio. Bom, em termos, com todas essas funções, eles quiseram promover um trial associado a essa eritropoetina. Porque, será que com todas essas funções não seria possível desenhar um trial envolvendo essa eritropoetina que poderia melhorar a esclerose lateral amiotrófica? Desenharam isso em ratos mutantes. O rato mutante só de um, que é o rato que nós testamos normalmente as drogas envolvidas com a esclerose lateral amiotrófica, melhorou a função no córtex cerebral. O Obermaus também melhorou a sua performance motora e a sobrevida, e o só de um atrasou o desenvolvimento dos sintomas motores. Começou um trial, o trial em fase pré-clínica deu uma melhoradinha em relação ao placebo na sua evolução em estudo pré-clínico.
É um estudo piloto, randomizado, bem tolerado. Os estudos clínicos mostraram o uso. Desculpa, esse aqui não foi estudo em rato. Volta um pouquinho. Esse estudo clínico, fase 1. Esse estudo humanos. Esse foi estudo de abertura da eritropoetina humana. Como que foram esses pacientes randomizados para o estudo fase 2? Eles tomavam 40 mil unidades a cada 15 dias de eritropoetina humana. Por 12 meses, mais o riluzol que eles utilizavam. E eram medidas as escalas da esclerose lateral amiotrófica. Força, capacidade de deambular, capacidade de deglutição, mantendo a escala. E esse acompanhamento foi feito de fase 3, mais ou menos pelo período de 18 meses. Capacidade vital forçada, tudo mantido. E a terapia de riluzol. A despeito de todos esses trabalhos, o trial foi negativo. Então, a eritropoetina humana, que a gente utiliza para replicar as células neuronais, ela não tem efeito na esclerose lateral amiotrófica. É um trabalho que estava na revista da Amyotrophic Lateral Sclerosis, ele teve um resultado negativo. Tá difícil aqui. O NP001, que é outra medicação que vale a pena a gente falar aqui, isso aí ficou legal. O NP001 é uma droga anti-inflamatória que tem atividade imunológica para controle da esclerose lateral amiotrófica. O Dr. Miguel aqui falou anteriormente sobre o potencial anti-inflamatório sobre aquelas células os astrócitos que podem levar a uma inflamação e degenerar os motoneurônios. Pois é, a ativação e essas células, a citoquinina, as quinases, elas podem contribuir para a morte do neurônio. Então, os pesquisadores, eles pensam o quê? Se nós podemos intervir nessas células, diminuir a atividade inflamatória e, de uma certa maneira, controlar a progressão da doença. Então, eles fizeram um trial simples, com pacientes com esclerose lateral amiotrófica, e se tiver resultado, vamos progredir e evoluir para uma fase 2. Nós temos provas que as células inflamatórias, por exemplo, o macrófago, ele tem papel na progressão da doença. Isso já é provado. Aqui é um exemplo da migração do macrófago, que é a célula de defesa que existe no nosso sangue, indo para o sistema nervoso central e provocando a degeneração na esclerose lateral amiotrófica. Então, eles desenharam esse tipo de medicação, né? E aí, isso aqui mostrando um slide, mostrando a ação dessa droga, aí a ação do NP001, atuando diretamente sobre a imunidade celular. A imunidade celular, falando para vocês, você usa essa medicação, ele diminui a ativação dessa célula macrófago e as substâncias inflamatórias que podem matar o neurônio. Então, eles utilizaram essa substância, um imunorregulador, eles usam ciclos, né? Aí o ciclo, como foi feita a utilização dessas drogas, os ciclos de utilização nos dias, progressivamente, esses ciclos foram bem tolerados, seguro, sem modificação na qualidade de vida. Aqui o envolvimento de 136 indivíduos, 12 semanas. 3 grupos foram divididos. O grupo que não tomou nada, duplo cego, placebo randomizado. O grupo que tomou 1 mg por quilo da medicação e 2 mg por quilo. O envolvimento, 17 locais nos Estados Unidos tomando esse tipo de medicação. Né? É interessante falar que o potencial anti-inflamatório, na verdade, da medicação, na dose de, na verdade, 0,2 2 mg por quilo foi melhor que 1 mg por quilo. E houve um decréscimo da função de 2 mg por quilo melhor do que 1 mg por quilo na função anti-inflamatória. Essa melhora com correlação ao placebo nas escalas de 44
foi o estudo em fase 2. Né? Mas foi uma melhora para a fase 2 significativa. Esses resultados nós já encontramos em outras medicações utilizadas para esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, próximo do que foi encontrado o Desprempexol e os estudos anteriores. Nós precisamos na verdade, um estudo melhor, com mais indivíduos, um aprimoramento melhor numa fase 3, no encontro, na verdade, um estudo mais prolongado. Mas parece que uma dose maior dessa medicação, uma dose de 2 mg por quilo, e uma evolução maior desses pacientes, semanalmente utilizando essa medicação, parece encontrar um benefício maior. Nós estamos progredindo, e eu acho que esse estudo, essa droga anti-inflamatória parece ter algum benefício primário, parece que numa fase 2 já mostra isso no controle e progressão da doença. Então, essa droga não tem nome ainda, o nome dela é NP001, estamos aguardando esse estudo. Esse estudo continua, e ele é comandado pelo pessoal de São Francisco, na Califórnia. Aqui falando para vocês sobre célula-tronco, a gente sabe que nós temos duas firmas principais hoje no mundo que fazem célula-tronco. Esse aqui é um exemplo de um trabalho feito na Itália, com a inclusão de célula-tronco, infusão de célula-tronco embrionária a nível de coluna lombar, comandado pelo grupo de Atlanta, da Neurasthenia. Eles incluíram pacientes com doença provável definida, de 20 a 75 anos. Normalmente, a capacidade respiratória era alta e que teriam evidência de progressão da doença em torno de 6 meses, com ausência de apneia e hipopneia noturna, e que teriam que ter obrigatoriamente aderência ao protocolo de estudo. E algumas exclusões, grávida, que tivesse algumas pessoas que tivessem deterioração da função cognitiva e que estivessem usando algumas medicações como corticoide, tivessem tratamento com imunoterapia, etc. Eles fizeram um segmento a longo prazo, tiveram alguns efeitos colaterais na infusão desses pacientes, principalmente existiu morte, não em função do procedimento, eles falam mais de complicações respiratórias pós-procedimento. Né? Eles fizeram um acompanhamento em 3 meses da infusão. Né? Com 3 meses eles fizeram a ressonância, a saturação noturna, testes sanguíneos, eletroneuromiografia, ultrassom de bexiga, e sempre o acompanhamento com medição da escala Ashworth, espirometria e a escala da esclerose lateral amiotrófica e testes neuropsicológicos contínuos. O programa de terapia genética italiano é um programa muito forte, como o programa americano, tanto é que eles conseguiram importar esse programa de terapia gênica dos moldes de Atlanta para a sociedade italiana, e a cirurgia foi feita em moldes do que se faz em Detroit, em Atlanta, pela Neurasthenia, que é 3 microinjeções de 50.000 células bilateralmente a nível de coluna lombar em 3 níveis. Aqui é o procedimento com infusão de catéter e a punção lombar com a torrezinha que eles padronizaram em infusão da coluna. Eles estão em acompanhamento. Pós-terapia e pós-infusão, eles administram metilprednisolona, na dose de 125 mg EV, 2 horas após a infusão, e depois com a dose progressiva de uso de corticoide, 60 mg, 40 mg, 20 mg por diminuição. E o tacrolimus, que é o imunossupressor, para impedir a rejeição ou qualquer complicação do uso das células. Alguns sintomas adversos, dor, pode ter alguma trombosezinha de veia no local, e pode ter um pouquinho de hematoma no local da realização. Alguns pacientes que tiveram complicação como óbito pós a realização do processo, eles fizeram a necrópsia desses pacientes, e a necrópsia desses pacientes da região onde você tem o cordão espinhal, não mostrou a presença de células motoras no momento,
né, do rol de infusão, que é uma coisa muito precoce, mas também não mostrou depósitos anormal de nada. Então, a gente não tem nenhum resultado positivo desse procedimento. Então, esse procedimento parece uma incógnita ainda com relação a resultados. É um trabalho teste. A infusão de células-tronco a nível do cordão lombar ou cordão cervical, com uso de células embrionárias, é uma pesquisa. Né? Então, nós estamos aguardando, nós estamos esperando esses resultados, e isso é uma pesquisa. Assim como 12 pacientes, através da Brainstorm, esse estudo feito para a Brainstorm, que é sediado em Israel, eles estão fazendo um protocolo de pesquisa através de células mesenquimais, né? Derivados de osteócitos, condrócitos, adipócitos, células da mesodérmica, células de liagem mesodérmicas modificadas e estimuladas por fator de crescimento, neurotróficos, derivados BNDF, GNDF. Eles utilizam essas células com o intuito de melhorar ou estimular a sobrevida do neurônio motor em ratos. Em relação ao controle, parecem ter uma melhora dos sintomas de sobrevida do neurônio motor. Essas células, derivadas das células mesenquimais, elas foram estimuladas, o protocolo é feito da seguinte maneira. Primeiro estágio, eles usam sítios de injeção, eles foram feitos 24 sítios de injeção intramuscular em bíceps e tríceps, injeção intramuscular. E a segunda fase, você faz a injeção intratecal dessas células também. A quantidade de células, 10 elevado a 6, 1 milhão de células, mesenquimais, a nível de bíceps, tríceps e infusão em medula, na verdade, dentro do líquor, intratecal, a nível lombar. O acompanhamento dessa fase 1, fase 2, sendo feito em escalas. São feitos controles através de força muscular, escalas FRS, sinais vitais, questionários, peso corporal, eletromiografia, tudo. Eletromiografia principalmente porque você fez a injeção em bíceps, medindo força, medindo capacidade vital, medindo capacidade de marcha, controle, toda essa evolução. E alguns pontos que foram mostrados para a gente nesse trabalho. Olha, a minha força do bíceps melhorou, minha força do bíceps deu uma melhoradinha, né? Minha força do tríceps melhorou. Mas como é que está a perna? Como é que está a tua evolução? Né? A força do bíceps melhorou, evolução. Só que a curva, com relação à progressão da doença, que era essa, continuou declinando. Não mudou nada. Né? O uso da célula embrionária, o uso da célula mesenquimal, não muda significantemente a evolução da doença. Talvez, o que se fala, o que se alega com o uso dessa célula, é que a acentuação da curva diminui um pouco. É só esse estudo que eles fizeram. E essa é a evolução dos pacientes submetidos aos 12 meses com o uso dessas células mesenquimais. Um continua decaindo, um decai um pouquinho, o outro continua o curso, um decai um pouco, melhora, continua decaindo. Esses são os pacientes no tipo de evolução. Né? A única diferença que se encontra são aquelas pessoas na infusão a nível de bíceps, na infusão a nível de tríceps, que provavelmente estimula a produção de células musculares. Mas a célula muscular, diferentemente, não tendo neurônio para sustentação, a evolução pode ser diferente depois de algum tempo. O acompanhamento é muito curto. Para uma doença que nós sabemos que é uma doença crônica e degenerativa, a infusão de célula local, a progressão disso pode ser diferente. A conclusão é essa. Né? Aquele acompanhamento são de 12 pacientes, eles vão mostrar para 27 pacientes futuramente. O benefício parece estar envolvido principalmente na circunferência dos braços, com a melhora da força muscular. E os efeitos clínicos não são tão incapacitantes, e a melhora da função respiratória e da curva a gente não observou ainda.
Nenhum benefício. Ok. Imunossupressão. Esse trabalho, saiu um S a mais ali, desculpa, gente. Esse trabalho foi feito na Universidade de Emory, onde está sendo feita o transplante de células embrionárias, aquele trabalho que a gente viu na Itália. O mesmo médico, Jonathan Grass, ele abriu um trial ano passado para verificar a capacidade, na verdade, a potencialidade das drogas imunossupressoras de controlarem a progressão da esclerose lateral amiotrófica. Então, ele mexe, basicamente, na verdade, a pessoa tem que ser portadora da doença, pode ter de 18 a 65 anos, e o que a gente tem é assim, as drogas utilizadas são o basilizumab, né, que tem o nome Simulect, a metilprednisolona, que a gente conhece como solomedrol, o tacrolimus e o micofenolato mofedil, são drogas imunossupressoras, e outra droga é um corticoide. Eles são divididos em grupos, progressão, tomando a medicação. Normalmente envolve 865 pacientes cadastrados em grupos. Os 865 pacientes do território americano, de cadastram pequenos grupos e fazem uso de imunossupressão. Eles estão até agora pegando alguns pacientes, eles estão ainda, os pacientes estão sendo cadastrados ainda nesse trabalho. Esse trabalho começou em 2013, em maio de 2013, e vai terminar provavelmente em 2016. Esses pacientes ainda estão sendo enrolados. Então, para ver o potencial das drogas imunossupressoras e anti-inflamatórias, como o corticoide, na progressão da doença. Esse trabalho ainda está sendo arrolado. Falar um pouquinho sobre vocês, sobre o ozenezumab. Essa droga é difícil. Vale a pena falar para vocês sobre essa droga. Que ela faz? Ela, na verdade, é um bloqueador desse negócio aqui chamado no-go-A. No-go-A, quer dizer, no-go é não vai. Então, o no-go-A é uma proteína que bloqueia o crescimento da atividade do nervo, fator neurotrófico. E a Glaxo desenvolveu esse anticorpo que atua nesse fator, bloqueando esse fator que bloqueia o fator neurotrófico de proteínas. Então, o no-go-A vai estar livre para atuar e estimular o crescimento neuronal. Esse trial começou em fase 1 na França, teve uma fase pré-clínica com bom resultado. A fase 1, 70 pessoas, foi completada com uma boa tolerância, sem complicações clínicas, e o início da fase 2 já começou na Europa, em 8 centros. Nós estamos no início de uma fase 2. Esse trabalho, o Dr. Miguel já falou, sobre, na verdade, o antimicence, antinucleotídeo antimicence, desenvolvido pela Isis Pharmaceuticals. Na verdade, o antimicence, se nós formos elucidar aqui, o Dr. Miguel elucidou bem, mas nós temos algumas causas principais, as causas principais da esclerose lateral amiotrófica familiar, e nós temos várias causas, mas principalmente as familiares estão envolvidas com o processamento do RNA. Como o processamento do RNA provoca os agregados citoplasmáticos, a Isis Pharmacêutica desenvolveu formas terapêuticas de utilizarmos os antissense oligonucleotídeos para eliminarmos essas transmissões erráticas do RNA e promover a degeneração dessas mensagens erradas que podem promover agregados proteicos dentro do citoplasma e provocar a degeneração do neurônio. Essa terapia gênica está sendo estudada e desenvolvida, hoje, atualmente, principalmente nas formas familiares, em que a gente sabe que o código genético, a terapia genética, o código genético familiar está bem elucidado. Esse trabalho é o trabalho mais importante. Eu acho que, atualmente,
envolvido com a Corf72 e a utilização de oligonucleotídeo. Nós temos também com a forma SOD1 e nós temos com a forma TDP43 e a utilização dessas terapias nas formas familiares. Tem algumas medicações que vocês aí devem estar utilizando e a gente pode comentar a seguir. Bom, eu acho que é isso, gente.